Tá, vamos lá. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize tom solene, não utilize tom solene ou triste comigo. Riam daquilo que fazíamos rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim, porque que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum tom de tristeza ou sombra. A vida significa o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda, bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na crosta terrestre, dando continuidade à nossa evolução espiritual. E obrigado por nos lembrar o que viemos fazer aqui. Ajudar os nossos irmãos de caminhada ao estudo, aos ensinamentos de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa nos envolver com o seu manto de paz e amor. E não deixe que a gente tropece. E que se a gente tropeçar, que a gente possa levantar e continuar ao estudo, ao trabalho, de ajuda aos mais necessitados, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado por aqueles irmãozinhos que ainda estão no caminho do erro, pois é com eles que nós aprendemos a não cometer mais tantos erros, Senhor. E que o Senhor possa envolvê-lo para que ele também retorne ao caminho do bem. Obrigado, Senhor. Só tenho ali a agradecer. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho, quem gostaria de ler? Ninguém? Vou ler, então. Sobe aqui. Vamos ler isso daqui. Capítulo 12, item 9, a vingança. Capítulo 12, item 9, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tende a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indícios certo do estado de atraso dos homens, que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que é aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta
quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra do inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando do contínuo. Deixa eu tirar o som aqui da mesa. Espreitando de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, e sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, atacá-o, então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações habilmente espalhadas a todos os ventos se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes, que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga, assim 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Oliver, Paris, 1862. Sobre a vingança, né? É um costume bárbaro, né? Que muito antigamente era mais comum de se ver, né? Como o duelo, que era permitido por lei. Hoje em dia ainda tem vingança? Tem. Mas a gente acredita que cada vez vai existir menos, como está escrito no texto, né? E a tendência é desaparecer, né? Mas hoje em dia ainda tem pessoas, né, aqui, né, encarnadas que são muito primitivas ainda, né? E é um sinal de atraso, né? É um sinal de atraso. A gente ainda consegue disfarçar, né? Lógico que tem pessoas que sentem a energia uma das outras, mas uma pessoa consegue ainda colocar uma máscara e disfarçar a pessoa que está querendo se vingar. No plano espiritual, não tem isso, né? Você vai chegar lá, o que você está pensando, você não consegue ter esse disfarce que a gente ainda consegue ter aqui no planeta Terra, né?
E quando a gente está tendo esses pensamentos ruins, se a gente tiver pensamento de vingança, muitos amiguinhos vão chegar perto da gente com a mesma energia, a gente vai atrair esse tipo de pensamento, né? E quando a pessoa está planejando alguma coisa ruim, um assassinato, qualquer coisa, fica muita influência em volta dessa pessoa, né? E acaba atraindo essas vibrações. Mas é um costume bárbaro, né? Antigo, e que a tendência agora é cada vez. A gente está num planeta de, de transição, né? E muitos amigos estão sendo convidados a se retirar e não mais reencarnar aqui nesse planeta. Então, muitos estão com a última oportunidade, né? Tem que abraçar essa oportunidade, essa oportunidade dessa encarnação e fazer da melhor forma, da melhor maneira possível, da melhor e mais elevada maneira possível, para você poder continuar encarnando pelo menos nesse planeta, né? Porque senão você vai ser convidado a se retirar e encarnar num planeta mais inferior, mais primitivo. Muitos espíritos estão sendo convidados a se retirar, né? Por não estar conseguindo ficar numa vibração um pouco mais elevada. Então, a tendência é cada vez mais sumir esse tipo de costume, né? O costume da vingança, que antigamente era muito mais comum, há alguns séculos atrás. Hoje em dia ainda tem, mas a tendência é que suma. Alguém mais gostaria de falar? Nosso tema de hoje? Paula Silvia. Tem a ver com o tema de ontem, que foi o ódio, né? Que está dentro do capítulo, que é amar os nossos inimigos. Acho que tem tudo a ver, porque você só planeja uma vingança quando você está sentindo ódio, raiva, né? Assim, e não consegue lidar com aquilo, não consegue trabalhar para processar esse sentimento. Você se sente lesado, em vez de você... Porque a gente não é espírito evoluído ainda, né? A gente não faz igual a colega ali no dia da palestra espírita. Nunca vou esquecer aquele exemplo da Érica. De você ouvir uma coisa e continuar centrada. A gente não faz isso ainda. A gente não aceita aquilo, a gente aceita a ofensa e fica trabalhando uma forma de revidar, como de dar o troco, né? Se for pensar, a gente só vibra numa baixa frequência, a gente só traz sentimentos ruins quando a gente planeja uma vingança. E assim, pode não ser uma vingança dessas que vão sair no Jornal Nacional, mas a gente faz pequenas vinganças durante o dia, né? Enquanto sociedade, a gente, infelizmente, ainda é muito do tipo de dar o troco. Seja numa resposta atravessada, seja numa... quando a gente perde a oportunidade de fazer uma gentileza, às vezes, que a gente faria se a gente não estivesse magoado, a gente, no fundo, está se vingando, né? Está revidando. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso mais não, tentar trazer essa reflexão do que eu estou fazendo. O que isso está me trazendo algum benefício, né? Tipo, você pode sentir um prazer quando você dá o troco, mas o que você elaborou nesse período, né? O que te acrescentou na sua vida, né? Te fez evoluir de alguma forma, planejar uma vingança? Tipo, massageou seu ego, mas e aí? Nada mais que isso. Eu acho assim, é uma coisa para a gente pensar na nossa atitude, no nosso pensamento. Às vezes a gente não executa, mas no nosso pensamento a gente tá se vingando constantemente todos os dias de alguma desaforo que a gente levou, tá? Tá elaborando isso. Então a gente às vezes não presta atenção no nosso pensamento. Acho que esse texto me traz essa reflexão. E também, quando a gente toma consciência disso, já é alguma coisa. É importante a gente estudar, né? Que a gente está fazendo isso, que a gente está tendo esse comportamento de ainda revidar e de se vingar. Então, talvez a gente deva pensar, tá, isso não me fez bem, não fez, mas revidar não vai fechar o ciclo, vai aumentar o ciclo, vai ficar aquele bateu, levou e nunca termina, né? Então, acho que a gente tem que pensar mais na maneira como a gente lida com o outro ser humano, o quanto que a gente se deixa ser afetado, o quanto que a gente aceita da ofensa e o quanto que a gente não elabora isso para tentar revidar. Acho que é uma questão sempre trazer para a consciência. O
sentido, mas era isso que eu queria falar. Ai, fez sentido sim. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Fala, mãe. Eu fiquei pensando. Ah, peraí, deixa eu desligar aqui o som da televisão, que ela está atrapalhando. Eu liguei o som da televisão e atrapalha, que vai dar o eco. É que eu fiquei pensando, assim, há muitas encarnações atrás, quando a gente era ainda mais primitivo ainda, porque era mais usada essa parte, essas coisas de vingança, duelo, né, há muito tempo. Aí eu lembrei do que a gente tem que estudar, o dever de casa lá do doutrinador do Grupo Madre Teresa, passou para a gente estudar um capítulo do livro Nosso Lar, e no capítulo fala de um casal que estava no plano espiritual e chegou a hora deles saberem o que eles tinham, como tinham sido as encarnações anteriores. E foi liberado apenas 3 séculos, 300 anos, porque eles não iam ter condições de assistir o que eles fizeram antes disso, lá mais atrás. Fico imaginando quantas coisas, quanto sofrimento foi causado, porque eles não estavam psicologicamente preparados para assistir. E mesmo para esses 3 séculos, eles precisaram de um preparo, de uns passos psicológicos, magnetismo, para poder entender, aceitar o que eles foram capazes de fazer. Eu fico pensando, assim, a gente, graças a Deus, vai se melhorando aos pouquinhos, com os nossos esforços, com as nossas... A gente precisa se esforçar sempre e se dedicar, né, para ir tentando diminuir as mazelas, porque conforme a gente aprende, quanto mais a gente vai tendo mais encarnações, vai progredindo, né? Então, eu fico pensando nessas encarnações anteriores e peço a Deus que nos ajude a cada vez mais ir ficando mais leve esses sentimentos negativos, principalmente esse da vingança e do ódio. Deus me livre de saber do que eu fiz. Quero saber, não. Gente, como a Silvia falou, né? A gente, às vezes, não vai se vingar, mas a gente fica assim, poxa, eu podia ter dito aquilo, poxa, eu podia ter dito aquilo outro, poxa, eu podia ter feito isso, poxa, aí fica remoendo e sofrendo. Assim, pensando friamente, a gente tem que liberar o perdão, pronto, acabou, não tem que ficar sofrendo, nem pensando, nem... Tudo isso abaixa a nossa vibração, né? Abaixa a nossa energia. Nossa energia não fica legal. Então, que a gente consiga... Por que será que está caindo todo dia esse texto, né? Amai vossos inimigos. Não sei, alguma coisa está acontecendo. A gente tem que estudar mais esse capítulo. Que a gente consiga levar para o nosso dia a dia, né? Que a gente não faça uma calúnia, que a gente não seja falso, que a gente não leve uma fofoca adiante. Tudo isso pode ser encaixado de uma maneira no nosso tema de hoje, né? Que não é a vingança, mas tudo isso abaixa a nossa vibração, não é legal você espalhar insinuações, ficar remoendo, desmerecer alguém, humilhar, isso não é legal. Então, que a gente consiga levar tudo isso que a gente está falando aqui para o nosso dia a dia, né? Hoje, lá no trabalho, tinha um amigo que estava chateado. Aí, por quê? Porque ele recebeu uma mensagem que ele não gostou. Aí ele estragou o dia dele, por causa de uma mensagem que ele não gostou, ficou remoendo, mandou a mensagem de volta, né, respondendo, e a pessoa não abria a mensagem, e ele remoendo, e não foi legal, né? Uma coisa que meio que estragou o dia dele. Ele podia ter... essa pessoa não estava num bom momento, ele podia ter tentado relevar, mas ele não conseguiu, e acabou estragando o dia dele.
por uma coisa que ele recebeu. Às vezes uma mensagem pode afetar o nosso dia, né? Que a gente não deixe as coisas afetarem a gente, né? Se alguém falar, Suzana, seu cabelo verde está horrível. Meu cabelo não é verde. Se alguém falar alguma coisa de mim, por que eu vou aceitar aquilo, se dentro de mim eu sei que não é verdade, entendeu? Mais ou menos o meu exemplo. Deixa pra lá. A pessoa quis falar, a pessoa vai falar o que ela quiser e você vai filtrar e aceitar o que você acha que você é. Entendeu? Alguém mais gostaria de falar? Nosso tema de hoje. Fala, Suelen. Ai, Jesus, será que eu vou cair de novo, que nem ontem? O exemplo que a dona Antônia falou me fez estremecer aqui também, Suzana. Eu acho que eu não conseguiria saber nem o que eu fiz na minha outra nação. Imagina dos anos. Eu ri aqui, mas ri de nervoso. Eu pensei também, assim que a Suzana iniciou a leitura, eu tive uma semelhança de raciocínio com a Silvia, desculpa. Lembrando também do nosso estudo de ontem, né, do ódio, e na minha cabecinha, eu até penso numa hierarquia de sentimentos e emoções, colocando até assim o medo embaixo, a raiva, o ódio e a vingança. E assim, a vingança é algo muito mais elaborado, né? Que pode ser algo instantâneo, te bateu e levou, ou algo mais pensado, planejado, até de repente num requinte maior de crueldade, né? E eu pensei semelhantemente a Silvana, lembrando dessa conexão de estudos, e também veio na mente essa questão das pequenas vinganças, como a Silvia já mencionou, as vinganças do nosso dia a dia, com as pessoas que a gente mais convive, que normalmente aquelas que fez algum tipo de situação que a gente se sentiu mal e elas convivem com a gente, é mais fácil a gente se vingar delas do que aquelas mais distantes, né? E a Suzana falou, né? Por que está acontecendo isso da gente estar sempre estudando? Engraçado que na a Suzana falou isso, me veio uma memória na minha cabeça de criança muito pequena que eu recebi alguns anos atrás de uma colega de trabalho e que eu acho que tinha perdoado, mas me veio agora na minha mente e eu me senti mal, porque me deu uma raivinha dela agora. Bem engraçado isso. Por quê? Porque para mim estava bem resolvido. Mas foi a Suzana falar assim, por que será que a gente está estudando sempre isso? Veio à tona essa memória e veio de volta uma emoção que eu achei que estava bem resolvida. Às vezes a gente tem que vasculhar mesmo o baú das nossas memórias e emoções, porque aparentemente na minha cabeça estava bem resolvido, mas agora eu vi que não. E outra coisa que eu gostaria de mencionar, às vezes a gente não se vinga diretamente, mas a gente pode incentivar outros que estão ao nosso redor, né? Fazer pequenas sugestões para a gente não se sentir porque não está de frente, executando propriamente dito a vingança, mas às vezes a gente teve uma socialmente para que o outro se vingue de situação que ele se viu prejudicado. Então, assim, são várias possibilidades de ações que a gente pode estar relacionada à vingança. E a gente observar bem se a gente está realmente tentando se desconectar desse sentimento tão profundo e tão sugador de dia, né? Então é só isso mesmo. Obrigada. Com certeza, e que como a Suelen falou, né? Quanto mais pensado e elaborado, pior vai ser a nossa colheita, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, às vezes é uma coisa mais rápida, papum, vou reagir. Mas quando é pensado, elaborado, a vingança, pior vai ser a colheita. Gente,
Alguém mais gostaria de falar no nosso estudo? Então, vou convidar a minha mãe para fazer a prece final. Pode fazer, mãe? Eu fiquei pensando também da gente aproveitar mais o tempo, porque às vezes a gente, igual a Suzana falou desse rapaz que ficou ali remoendo uma coisinha, só uma mensagem, o tempo que ele gasta tentando dar o troco, essas coisas, a gente perde tanto tempo, o tempo é tão precioso. Eu ouvi um palestrante falando assim, a gente tem que lembrar sempre que lá no futuro, hoje é o passado do nosso futuro, lá na frente a gente vai lembrar de hoje. Se a gente pensasse sempre assim, aproveitaria mais o tempo, né? Vamos agradecer a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força a quem passa pelas provações. Dai luz a quem procura a verdade. Pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não te conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, se tivermos alguma sorte de merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Pai, dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, o que fará das nossas almas um espelho, onde há de se refletir a vossa divina imagem, assim seja. Jesus, querido, divino Mestre, agradecemos por esse evangelho, por esse presente que recebemos nesse instante, por a tua luz que está conosco, envolva os nossos corações, se conosco, Senhor, que nós possamos nos esvaziar dos sentimentos negativos, que nós possamos nos despertar cada vez mais, fazendo boas escolhas. Nos auxilie, Mestre. Pedimos à espiritualidade amiga que abençoe as nossas águas, fluidificando, para nos fortalecermos na fé e no amor, na cura da alma. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Peraí, de novo. 1, 2, 3 e sorrindo. É porque chegou alguém ali na Sueli. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!